Bom dia, nono ano. Na aula de hoje, nós entraremos na segunda parte do nosso conteúdo Brasil na Atualidade. Então, a nova república, ela vai começar em 1985 com a eleição do Tancredo Neves, que foi, apesar de todos os esforços com a medida Dante de Oliveira, né? Mas ele foi eleito por um colégio eleitoral, pelos senadores, pelos deputados, indiretamente. E o Tancredo Neves, ele vai ter como vice o José Sarney. Então, uma polêmica dessa eleição é que, faltando um dia para ele assumir, né, ele passa mal, ele é internado às pressas e ele acaba morrendo. Então, muitas especulações na época falavam que haviam morto ele propositadamente, outros até que o boletim médico falou que ele escondia uma apendicite, que ela inflamou, estourou, e ele escondia bom a tomar remédios, né, para dor, enfim. E nesse dia ele piorou, e um dia antes dele assumir ele veio a morrer. Então ele ganhou, mas não assumiu. E aí quem vai assumir? O seu vice, que era o José Sarney. Ele vai assumir o cargo de presidente. Bom, o governo do José Sarney, ele vai de 1985 até 1990. Então, ele assume um governo com uma crise política enorme, uma crise econômica também, com a inflação beirando 400%, tá? Uma dívida externa imensa, porque os militares, o milagre econômico foi fruto de empréstimos do FMI, empréstimos feitos pelos governos militares ao governo norte-americano. Certo? E com uma impopularidade também, as pessoas ficavam assim meio que com o pé atrás. E aí, né, na área da economia, ele tem como ministro da economia o Delfim Neto. Então ele vai criar o Plano Cruzado de 1986, a criação de uma nova moeda, né, com 3 zeros a menos. Ele vai também fazer uma correção salarial automática acompanhada de uma inflação. Nesse período ele vai incentivar, vai haver os fiscais do Sarney, são pessoas, donas de casa, né, que vão entrar nos supermercados e vão denunciar os preços abusivos. Nesse período você comprava um pacote de leite de manhã, com a moeda atual hoje, a R$4, e à tarde o mesmo pacote de leite estava custando R$8, R$10. O plano cruzado fracassa, e aí começa o congelamento, a causa baixa da rendabilidade do mercado, né? E vai ocorrer também o desabastecimento, que é justamente os empresários, para não terem prejuízo, eles vão deixar de colocar nos supermercados, nos comércios de um modo geral, determinados produtos, e esses produtos eles vão sofrer um reajuste altíssimo. Por outro lado, também no governo do José Sarney vai ocorrer um descontrole, a ausência do controle dos gastos públicos, uma gastança sem fim.
Então, com a proximidade eleitoral, ou seja, se aproximando do ano eleitoral, ele lança o Cruzado 2, Plano Cruzado 2, que é uma nova tentativa de controle à inflação, novo cálculo inflacionário, e aí vai o quê? Altos impostos sobre diversos produtos, bebida, cigarro, né? O reajuste de aluguéis, ele vai também. E aí ele tem como ministro o Dilso Funaro. Aí um pensamento do José Sarney que o Cruzado 2 foi o maior erro que cometemos no governo e por ele paguei muito caro, ou seja, por ele e pelo plano, né? Aí vem o plano Brescia, né? Depois o plano Verão, que é a criação do Cruzado Novo, um novo congelamento dos preços, reajuste no índice de rendimento da poupança, enfim. E aí nesse processo, nesse meio tempo, vai rolar o quê? A criação da Constituição de 1988, ou seja, a Constituição Cidadã, né, que foi presidida pelo saudoso Ulisses Guimarães. E aí também vai haver o sistema republicano presidencialista, o equilíbrio entre os três poderes, enfim, o sufrágio universal, aquela coisa toda. Também com a Constituição de 88 vai ter o quê? Né? A livre criação dos sindicatos, o direito à greve. Por quê? Porque o Brasil está caminhando novamente agora com um país, com um sistema, com um modelo político que é um modelo político democrático, e com um certo receio. Será que de repente alguém não vai dar outro golpe, vai tomar o poder, os militares vão voltar ao poder? E aí, nas eleições de 1990, o candidato Fernando Collor de Mello, que era governador de Alagoas, e ele é escolhido pela elite brasileira, né? Ele vai disputar as eleições em 1989 com o sindicalista metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, que representava a esquerda, né, os trabalhadores, os operários, enfim. E ele tinha apoio das entidades, dos partidos, das empresas, e ele tinha como ideologia, né, ideias neoliberal. O Collor, ele vai se firmar com um discurso moralista, onde ele vai se autorrotular de caçador dos marajás. E aí ele vai ter um apoio esmagador da classe média, da mídia, dos empresários, enfim. E ele lança o Plano Collor em 1990. O Plano Collor, ele vai ter o aumento dos impostos, dos impostos e das tarifas públicas, né? A redução de funcionários públicos. Por quê? Porque com isso ele tentava enxugar a folha, né? Há uma grande discussão que as estatais elas têm um gasto muito grande com o pessoal. Aí ele vai também fazer o quê? O congelamento dos preços e dos salários. Ele vai fazer uma reforma monetária. Ele vai criar o IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras. E também ele vai o confisco
das contas acima de 50 mil cruzeiros novos, né? Perdão, cruzados novos, por 18 meses. E ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a liberação do câmbio e a abertura gradual do capital estrangeiro. E ele tem como ministra da Fazenda a Zélia Cardoso de Mello. Não existe nenhuma relação de parentesco, é pura semelhança, né? Então, nesse confisco é que o Collor ele se quebra. Muita gente que apoiou ele, que votou para ele, hoje, antes era cabo eleitoral, hoje são os apoiadores, né? Falando uma linguagem atual. Muita gente cometeu suicídio, por quê? Porque eram pessoas que tinham uma certa quantia em dinheiro, fruto da sua economia, de todo o seu esforço de longos anos, e que anoiteceram com uma condição e amanheceram pobres, porque você não podia pegar o que era seu. Tinha um limite, um valor que você retirava aquilo por mês, né? E aí o irmão dele, o Pedro Collor, ele pega e bota a boca no trombone. Ele compra todo o esquema de corrupção criado, né, no governo, e que tinha por trás o laranja do Fernando Collor de Mello, era o PC Farias, o seu tesoureiro, foi o cara que lavava o dinheiro sujo. E com isso, né, o Collor ele faz um discurso, né, em cadeia nacional, pedindo que o povo saísse à rua, né, que saísse a favor dele, que tudo aquilo não passava de uma grande conspiração, uma mentira, enfim. Só que 4 dias depois desse discurso, a juventude, né, os estudantes, eles saem sim à rua, vestido de preto e com o rosto pintado de verde e amarelo, mas saem para protestar e pedir o impeachment do Collor. E aí é feita a abertura de uma investigação, a abertura à organização de uma CPI, e Collor ele sofre um impeachment, o primeiro impeachment, né, já na era democrática, posso assim dizer. E quem vai assumir? O Itamar Franco, que era o seu vice. Então, o Collor ele assume o poder em 1990 e ele é impeachmentado em 1992. Em 1992, o Itamar Franco ele assume o governo, então ele governa de 1992 a 1994. E aí, depois de uma sequência de trocas de ministros, né, da economia, da fazenda, ele dá um adendo e ele escolhe, nomeia como ministro o Fernando Henrique Cardoso, que de cara logo ele lança o Plano Real, em 1993. E aí o Plano Real ele vai dar uma guinada, né? Primeiro vai haver a criação da URV, que é a Unidade Real de Valor. E ele também, como forma de economia, de desenvolvimento, ele vai promover uma série de privatizações. A Vale, a CNS, enfim, a Eletrobras, e uma série de empresas estatais, empresas do governo brasileiro, pertencente ao Estado, ele vai fazer uma diminuição do Estado, né? Tirando poderes do Estado, passando para
empresas privadas. E aí ele vai criar também o equilíbrio fiscal, né? Hoje é a lei de responsabilidade fiscal. E ele vai cortar despesa, vai ocorrer um aumento dos impostos, a abertura política, a atração do capital estrangeiro, aumento das taxas de juros e a valorização do real. Ou seja, R$1 ele valia, né, o mesmo que $1. Então, o Plano Real ele vai dar uma guinada na vida, na carreira do Fernando Henrique, e o Fernando Henrique ele vai se tornar o próximo presidente. Então, em 1994, ele usa, né, esse sucesso que foi o Plano Real e ele torna-se presidente do Brasil. E aí o programa de privatizações, né, e a reforma financeira, ele vai começar a fazer o quê? A venda das grandes estatais, a CSN, a Vale, a Telebrás, a Eletropaula, enfim. Ele também inicia a reforma previdenciária, né? Ele passa a dificultar o acesso das pessoas se aposentarem. Se hoje, né, o governo ele vota que o cidadão brasileiro ele tem condições de só se aposentar com 80 anos, ele tem condições de trabalhar até os 80 anos e dos 80 anos em diante ele se aposentar, isso também é uma forma, né, eles falam que eles estão revisando a Previdência Social, mas isso também é uma forma, né, de reforma previdenciária. Ele também é no governo do Fernando Henrique que ele vai dar um basta, né, o fim das aposentadorias especiais por tempo de serviço e de estabilidade. A reforma tributária, reavaliação da coleta de impostos e de sua redistribuição nas esferas municipais, estaduais e federais, né? Aprova a emenda constitucional pelo segundo mandato, é ele que vai sugerir, vai criar, né, que o presidente tem direito a um segundo mandato e ele vai se reeleger. No governo dele vão ocorrer CPIs que vão investigar a possibilidade de corrupção, mas isso fica quase que abafado. Nada respinga nele, só nos deputados que o apoiavam, a base do governo. Muito bem. Aí, o fim do governo do Fernando Henrique, ele vai ter a crise do real, né? E o descaso social. Por quê? Porque o que é que vai causar a crise da moeda brasileira? O efeito tequila, que vai se iniciar lá no México, com a precatória do México, ou seja, o México não paga, e isso vai gerar todo um desequilíbrio financeiro, uma desconfiança entre os investidores, né? E vai haver uma fuga de investimento junto ao mercado brasileiro, né? E aí vai ter a crise social, o IDH ele fica abaixo do esperado, vai ocorrer um aumento do desemprego, problemas da seca no Nordeste, ele não faz nada.
E aí começa uma série de greves, de manifestações, principalmente com o funcionalismo público, né, que entra em crise. E o problema da energético, era muito comum os apagões, de repente a luz ia embora, passava dois, 3 dias. E o sucessor dele em 2002 a 2006 o primeiro presidente popular, que era um sindicalista, né, um operário, um metalúrgico, melhor dizendo, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele se torna presidente do Brasil. E ele vai dar ênfase às questões sociais e estruturais. Por exemplo, os programas no governo do Fernando Henrique cria o Bolsa Família, que foi bastante criticado pela oposição, que a oposição, quem fazia oposição ao Fernando Henrique era o Lula, né? E quando Lula torna-se presidente, ele vai dar ênfase a essa questão sociais, né, de infraestrutura. E ele vai o quê? Ele vai aprimorar o Bolsa Família. Ele vai também criar o programa, né, Fome Zero, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, ProUni. É aí, nesse momento, que o pobre ele vai deixar de sonhar e ele vai ter a chance de estudar em uma universidade particular, fazer um curso como medicina, odontologia, engenharia, enfim. E o PAC, que é o Programa de Aceleração e Crescimento. Certo? O Lula também, ele vai, no governo dele, ele vai atuar como um verdadeiro embaixador, com uma diplomacia ímpar, né, na política externa. O Lula, na administração do Lula, ele vai fazer o quê? Ele vai se destacar, né, desenvolvendo as alianças internacionais. Primeiro, a ampliação da liderança do Mercosul. O Brasil ele passa a ser, né, a liderança do Mercosul, bloco econômico. Depois ele se aproxima da África e faz uma aliança comercial com a China, com a Índia, com a Rússia, com a África. E também ele vai ocorrer um estabelecimento no eixo Mercosul-Eurion, né? Aí o governo do Lula ele passa por um período, uma crise política e administrativa, né, que são uma sucessão de escândalos. Primeiro escândalo, né, é o mensalão, que foi a compra de votos pelo governo, né, seus apoiadores, para que os deputados e senadores eles votassem nos projetos do governo. Em troca desse apoio, o político, deputado ou senador, ele ganhava uma mesada todo mês. E aí no governo Lula também vai ter mais dois problemas. O primeiro problema é o caos aéreo, com apagão, né? E o segundo problema foi um escândalo que foi o uso dos cartões corporativos, ou seja, as pessoas que eram diretor dos Correios, presidente da Caixa Econômica, essas pessoas passaram a usar o cartão corporativo com seus gastos pessoais. E aí, no finalzinho do segundo governo do Lula, o Lula ele consegue, né, eleger, ele apresenta a primeira mulher, que era a ministra dele, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, e ela vai, a primeira eleição dela vai de 2010 a 2014, e ela vai ter um desempenho muito bom, superando inclusive o próprio Lula e o Fernando Henrique Cardoso. A aprovação no governo dela chega a 77%.
Ela também vai dar ênfase aos programas sociais. Ela também vai continuar com a estabilidade da inflação, né? Equilibrando. É no governo da Dilma, em 2012, que ela cria a Comissão Nacional da Verdade. O que foi? O que era a comissão? O que foi a Comissão da Nacional da Verdade? Onde ela exigia, junto com entidades civis, o esclarecimento do sumiço de muita gente durante os 21 anos da ditadura militar. Só que os militares não deram a mínima e acabou a Comissão Nacional da Verdade acabou tendo o mesmo papel que teve a greve dos caminhoneiros no governo Temer. Não serviu para nada, né? Não teve objetivo nenhum. Ela ainda teve a iniciativa, né, de fazer com que os militares, os familiares das pessoas desaparecidas tivessem essa esperança que poderia ter notícia dos seus entes queridos. E aí no governo Dilma, né, de 2014 a 2016, uma série de escândalos, manifestações, né, uma crise econômica muito grande. Tudo isso vai culminar em quê? No impeachment dela. Mas o mais, eu posso dizer que intrigante, o Fernando Collor de Mello ele foi impeachmentado e perdeu os seus direitos eleitorais, né? Ou seja, ele ficou impedido de se candidatar por 8 anos. Ela não, ela foi impeachmentada, mas ela permaneceu com seus direitos políticos, né? Inclusive de se eleger a qualquer cargo público. Hoje fala-se que tudo não passou de uma grande armação, né? Articularam, fizeram toda uma jogada, tiraram ela e assumiu o vice dela, que foi o Michel Temer. Ok? Bom, eu espero ter esclarecido um pouco sobre esse episódio, né, da nossa história, da história do Brasil. E desejo a todos um bom dia e até a nossa próxima aula. Tchau.